Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, a gente já imaginava que esse telefone celular do Tenente Coronel Mauro Cid podia complicar a vida de muita gente, e de fato é o que está acontecendo, né? O cerco começa a se fechar também sobre alguns militares depois da revelação dessas conversas hoje? Começa, Carol. Toda a preocupação do governo, pisando em ovos, sempre era para não tentar associar os militares diretamente a um ambiente golpista. Nem no caso do 8 de janeiro e nem nesses atos preparatórios, conversas preparatórias, sempre dissociando, olha, algumas pessoas, olha, elementos ali da reserva, não era nunca uma coisa das Forças Armadas, mas o que essas conversas que foram encontradas no celular do Tenente Coronel Mauro Cid mostram é uma articulação de diversos integrantes do Exército, de patentes variadas, pedindo, tramando, elucubrando sobre a possibilidade de algum tipo de golpe. Tinha tanto conversas nesse sentido, e a gente vai falar melhor sobre isso, quanto minutas de documentos. Uma falando no uso das Forças Armadas como tal poder moderador, uma leitura golpista da Constituição, da qual a gente falou muitas vezes aqui ao longo de 21 e 22. E a outra, mais ousada ainda, falando da possibilidade de um estado de sítio, que é a medida mais extrema prevista pela Constituição para casos de guerra e outros similares, ali em que há uma supressão realmente do Estado democrático, e aí você decreta um estado de sítio por alguma circunstância. Então, complicou bastante a situação do próprio Cid, mas também traz os militares, de alguma maneira, para o centro dessas articulações, se não como instituição, mas pelo menos vários integrantes aí da força conversando, articulando, especulando a respeito da possibilidade de algum tipo de golpe. E aí o que a gente vai ter agora é que eles vão ser chamados a depor na CPI, vai aumentar a pressão para que eles deponham na CPI. E o Mauro Cid já estava convocado, e agora também esse outro personagem que ganha força aí, que é o Coronel Jean Lavande Júnior, que é com quem ele conversa e é quem tenta convencê-lo de que o Bolsonaro deveria dar algum tipo de ordem para que as Forças Armadas agissem de alguma maneira para tentar melar o resultado das eleições e intervir de alguma maneira no país. Vera, como você mencionou, né, essas conversas mostram aí esse clamor, tanto na base do Exército, quanto também generais, e está em andamento a CPMI, que investiga exatamente os atos golpistas. Como é que fica essa articulação com relação à possibilidade de blindar os militares na CPMI? Cai por terra ou ainda existem conversas aí para blindá-los de alguma forma? O ministro José Múcio vai tentar de toda maneira, né? Já saiu uma nota hoje do Exército dizendo que não é algo das forças, que está longe do que é o pensamento legalista do Exército de Caxias, que não representa o pensamento do comando do Exército, nem tampouco uma posição oficial, mas não vai ser possível blindar totalmente, Muniz. Esse coronel já vai ter de depor, eu falei hoje de novo com a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, porque a gente fez o podcast com ela ontem e hoje amanhecemos com essas novas revelações que foram trazidas pela revista Veja. Já tinha dado crédito mais cedo, vocês deram ao longo de toda a programação, mas é sempre bom acreditar quem dá os furos. E aí ela disse, não, esse coronel já semana que vem a gente vai convocar, vão marcar o depoimento do Cid também, que deverá ser libertado para ir depor na CPI, ele está preso. Então, não vai ser possível blindar de todo não os militares. Hoje, o Lula cancelou uma viagem, ele iria para Goiás, deixou de ir
para se reunir justamente com o ministro da Defesa e com o comandante do Exército, o general Tomás. E o que aconteceu de primeira consequência foi que a promoção desse coronel ao posto de adjunto do adido militar em Washington foi cancelada. Ele vai permanecer no Brasil, inclusive para permanecer à disposição do inquérito da PF e da CPMI. Então, a saída para Washington, que era uma saída aí que estava sendo articulada para ele, acabou, melou, assim como já tinha sido revertida a promoção do próprio Cid, que passaria a comandar uma unidade em Goiás mesmo, a dele também foi sustada a partir dessas negociações. Nas conversas, eles mencionam um general também, e esse general negou qualquer ligação com essas articulações. O general Edson Rosti, ele disse que não tem nada com isso, que não confirma nenhum teor daquela conversa que menciona o nome dele. Ele também subcomandante de operações terrestres na época do governo Bolsonaro. Então, veja, são pessoas que tinham algum tipo de posto de comando, ascendendo na carreira, e nas conversas, o coronel Jean, que fala lá que o Bolsonaro desse a ordem, ô Sidão, pelo amor de Deus, ele precisa dar a ordem. Ele fala, olha, pode ser que não tenha apoio do alto comando do Exército, mas tem apoio na base, tem apoio nas outras categorias. Então, é muito sinistro o que foi acontecendo no Exército ao longo de 4 anos, sabe? Quando a gente olha para isso, o que a gente tem é uma corporação que foi toda ela corrompida, ela foi aparelhada por um sentimento golpista e por uma ideia que desde lá da redemocratização a gente não via mais assim tão difundida e tão abertamente entre os militares. Isso é um retrocesso tremendo em termos de democracia. Todo mundo fala, não é nada, porque não aconteceu nada. Não é verdade. Se você tem pessoas dentro de uma corporação da vida nacional tramando a supressão do Estado Democrático de Direito, inclusive se valendo de pareceres pseudo-jurídicos para isso, e conversando abertamente, a pessoa que está na antessala do presidente da República, conversando a esse respeito e dizendo que ele só não faz isso porque não tem confiança de que o Estado-Maior do Exército vai apoiar, é algo de uma gravidade tremenda e que vai fechando o cerco nesse entorno do Bolsonaro, e em algum momento ele também vai ter de prestar contas a respeito do que ele sabia e do grau de envolvimento que ele tinha com essas várias pontas de conspiração golpista, porque tinha isso, tinha lá no Ministério da Justiça também minuta de golpe, tinha blitz não autorizada pela Justiça, teve a investida dele em relação aos embaixadores, pela qual ele vai responder no Tribunal Superior Eleitoral na semana que vem. Então, o cerco também se fecha em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fica tentando se dissociar, né, Vera? Ele já disse que tinha o Mauro Cid como um filho, mas tenta se dissociar nesse caso, no caso lá da falsificação da carteira de vacina. Tem outras frentes, tem a do senador Marcos Duval, ele vai ter que prestar depoimento também sobre aquele suposto plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, é isso que você está falando, em algum momento esse cerco vai se fechar, né? Vai. Na semana que vem pode até ser que o ministro Nunes Marques peça vista, ele vai continuar tentando se esquivar desses outros operadores que estavam com a mão na massa ali para tentar um golpe, mas isso não é possível para sempre, né, Carol? A gente está vendo, com alguns anos de vantagem ali, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump estressou o quanto ele pôde as instituições, investiu contra elas pesadamente, propagou fake news, propagou negacionismo. A receita é a mesma, sem variação. Também lá a gente teve um ataque violento às instituições de Estado com a invasão do Capitólio, com a diferença de que lá a coisa foi mais trágica ainda e a gente teve mortes no processo. E agora, passados ali vários anos, o Trump começa a responder por esses atos e também por atos da sua vida pregressa. Mesmo roteiro, eu espero Jair Bolsonaro. Escrevi sobre isso na coluna hoje, sem ainda ter conhecimento desse material da Veja, de que ele começa a ter de prestar contas pelo seu passado. E isso você não consegue evitar para sempre. Você até consegue evitar mais facilmente quando você tem a caneta, quando você é um mandatário.
Depois disso vai ficando difícil, pode ter uma artimanha aqui para adiar uma coisa, você pode ter uma firula ali para dizer que, olha, não conhecia esse cara, mas as evidências vão se acumulando. Na conversa, por exemplo, o Mauro Cid diz que o presidente, além de dizer que o presidente só não investe nessas saídas golpistas por não ter confiança de que o Estado-Maior do Exército iria aderir, também tem ele dizendo, olha, estão acontecendo coisas, vão acontecer passo a passo, tem muita coisa acontecendo passo a passo. Então ele dá a entender que enquanto o Bolsonaro estava naquela coisa de não falar, de ficar trancado no palácio, alguma coisa estava sendo urdida. E a gente vê que estava sendo urdida quando vê ele próprio recebendo e difundindo essas minutas golpistas. Então, não será possível se dissociar de todo desse ambiente. Vera, mudando aí um pouco de assunto, a gente tinha a expectativa de trocas ministeriais essa semana, né, com a possibilidade de troca ali no comando do Ministério do Turismo, não aconteceu, mas não necessariamente isso está descartado, né? Hoje, inclusive, teve ali a reunião entre o presidente Lula e o Arthur Lira. O que está na mesa nesse momento, até para a gente ficar de olho aí para os próximos dias? Está na mesa uma promessa do Lula de que ele vai equacionar esse problema, portanto, dando um ministério para a União Brasil que, de fato, represente a bancada do partido. E, enquanto ele não sai, o Lira e o partido parecem fazer um jogo de tentar aumentar a barra, tentar aumentar o sarrafo. Então, o Ministério do Turismo já deixou de ser algo tão apetitoso e voltou-se a falar com mais frequência na ideia de fazer o ministro da Saúde. Acontece que o Lula não está disposto a dar um Ministério da Saúde para trocar uma ministra da pasta com menor rubrica de investimento da Esplanada, já está sendo essa novela. Na saúde, que é ao contrário, é a rubrica com maior, a pasta com maior volume de investimentos, é que não será fácil, ainda mais porque a doutora Anísia Trindade é uma pessoa ultra respeitada, que chegou ao cargo pelas suas credenciais científicas e acadêmicas e não por apadrinhamento político, então não vai ser desse jeito que vai se fazer a paz com a União Brasil e com o Lira, mas ele vai subindo ali o pedido à medida que a coisa nunca vem e que ele sabe que ele é cada vez mais essencial para a governabilidade. Os dois tiveram essa conversa hoje, aproveitando que o Lula não foi a Goiás. O Lira foi às redes para dizer que não trataram de cargos, o que é o mesmo que dizer que o Múcio foi até o Lula e não tratou do golpismo, quer dizer, é mentira, pura e simples, é óbvio que eles trataram disso, mas a gente não sabe qual vai ser a solução que o presidente vai dar para essa novela. Ele tem aí o fim de semana para tentar encaixar as peças desse quebra-cabeça e solucionar essa demanda sem desalojar a ministra da Saúde. Ninguém com quem eu falo acredita que ele vai ceder a esse apelo para dar a saúde ao PP ou à União Brasil, algo que seria uma capitulação muito grande logo no início do governo. Falando em saúde, Vera, hoje surgiu a informação, depois daquela história do ex-assessor do Lira enrolado na venda dos kits de robótica, a Folha revelou que um filho desse ex-assessor, uma filha, aliás, é sócia do filho do Lira, numa empresa que faz intermediação de contratos de publicidade na área da saúde. Esse caso pode crescer? Pode crescer, Carol, porque o que a gente ouve em Brasília já há um certo tempo, e não só hoje, depois dessa reportagem da Folha, que é a primeira que coloca isso no papel, é que existe essa facilidade de trânsito dos filhos do Arthur Lira nesse setor de publicidade, de mídia, e que isso é um dos grandes braços de atuação aí do clã Lira hoje em dia. Então, o potencial de que surjam outros casos idênticos a esse, em que contratos com governos, com prefeituras, com ministérios, etc., sejam intermediados para atender a empresa de mídia do filho do Arthur Lira é grande. Eu já tinha ouvido esse zum aqui e ali. A matéria da Folha traz materialidade para isso que se comenta em Brasília há muito tempo. Então, sim, é um caso com potencial para escalar bastante e, de novo, manter o presidente da Câmara na mira aí dos escândalos. E isso
faz com que ele não consiga surfar ali também tão livre, leve e solto como ele vinha, com a maioria que tem, dando as regras, como diria minha avó, dando a carta, jogando de mão. Não vai mais ser assim tão simples se esses casos começarem a chegar cada vez mais perto dele, agora com a família, não é mais só um assessor, é o seu filho. Vamos com a música, Vera? Vamos de Família Gil? Vamos de Família Gil, Carol. A turnê internacional da Família Gil, que aconteceu depois daquela série do Prime Video, ela agora chega à segunda temporada no streaming, então a gente vai ver aí essa turnê transformada em série de TV, e ela vem para os palcos brasileiros. Lá na Europa chamou Nós a Gente, e aqui chama Família Gil, em concert e tal. Começa esse fim de semana com a boa notícia de que a Preta Gil foi liberada pelos médicos para participar. E aí, antes da série chegar às plataformas, já chegou um single do disco novo, que é justamente dessas apresentações ao vivo lá na Europa. Então a gente vai com a versão ao vivo de Serafim, que certamente vai estar no setlist da turnê aqui, que passa pelo Rio de Janeiro nesse fim de semana. Quando a gogô soar o som do ferro sobre o ferro, será como o berro do bezerro, sangrado em agrado ao grande Ogum. Quando a mão tocar no tambor, será pele sobre pele, e da norte para que se cele pelo orixá. Legal demais. Vera, obrigada. Bom fim de semana pra você, viu? Beijo. Pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau.